Então vamos lá, vamos falar sobre a ansiedade, né? Do, dos atendimentos em consultório, desde o processo com treinamento de pessoas e principalmente agora nessa possibilidade de atingir mais pessoas e poder divulgar esse trabalho através das redes sociais e tudo mais que a gente pode alcançar. Uma coisa que é recorrente é a questão da ansiedade. A quantidade de e-mails, a quantidade de mensagens que eu recebo, seja na caixa de entrada da página do Facebook, seja pelo direct do Instagram, falando sobre a ansiedade, é realmente grande. É impressionante como a ansiedade se tornou um desafio para todos nós. Né? Então, uma das reflexões que a gente vai fazer hoje é como é que isso aconteceu e está acontecendo, por que tamanha dificuldade de lidar com esse sentimento, é, que características ele tem, qual é a atitude mais comum que a gente costuma adotar para lidar com ele, para resolvê-lo, para poder atravessá-lo, e nem sempre essa atitude mais comum, mais conhecida, dá resultado. Parece que a gente lida com. Vence uma ansiedade, vem outra, vence uma ansiedade, vem outra. Como é possível criar um caminho, então, mais efetivo, que seja possibilitador para a gente poder lidar com a ansiedade? E vamos conhecer ela profundamente, né? Tem um ditado, né, que é vencer o inimigo, junte-se a ele. A gente precisa estudar o nosso aquilo com que a gente vai enfrentar, né? Então, num esporte, por exemplo, que existe o lidar com o adversário, né? Você vai jogar com outro time. Uma das coisas que se faz é o quê? É estudar o outro time, é compreender como eles jogam, como é que eles funcionam, né? Então, uma das características de uma boa competição é a gente lidar com aquilo. E eu estou trazendo essa palavra primeiro porque é muito comum a gente, quando tem algo que a gente não sabe lidar em nós, seja uma ansiedade, seja um sentimento desafiador, a gente tem a atitude de querer se livrar daquilo. A gente quer acabar com aquilo, na verdade, né? A maioria de nós vai pelo caminho de como é que eu tiro isso daqui, como é que eu elimino isso em mim. E em relação à ansiedade, isso fica um pouco mais desafiador, porque à medida que a gente percebe que está ansioso e de alguma maneira não consegue sair disso, o próximo sentimento que vem é ficar ansioso por não conseguir deixar de ficar ansioso. A ansiedade ela vai dando assim um looping, uma rebordose, como se a gente fosse ficando. Nossa, eu tô ansioso, eu preciso deixar de ficar ansioso porque eu tô muito ansioso e a ansiedade não faz bem. E aí eu vou ficando mais ansioso e aí fica super difícil a gente lidar. Então a gente começa a ficar ansioso até por estar ansioso. Olha que coisa desafiadora, né? Como é que a gente lida com um sentimento que é capaz de ficar sobre ele mesmo? Esse desafio que eu falei de lidar com ela e essa atitude comum é essa. A atitude comum é essa. Como eu elimino isso? E aí isso vai desde das tentativas mais comuns de você tem que meditar, você tem que respirar, você tem que se acalmar, você precisa fazer academia, você precisa fazer esporte. Ou seja, a gente vai se dando algumas tarefas, algumas estratégias que, lógico, todas elas têm o seu efeito positivo, né, na nossa saúde, no nosso corpo, mas por trás dessa atitude, por trás dessa escolha, existe essa esse interesse, essa vontade de eliminar aquela ansiedade, de mandar ela embora. E aí, talvez a gente adote essas estratégias, seja qual delas se adotar,
e isso possa ajudar, ou talvez a gente simplesmente fale, um dia eu vou fazer isso, nossa, eu preciso fazer isso, a gente vai se dando essas demandas, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso aprender a meditar, eu preciso fazer esporte, eu preciso correr, eu preciso, enfim, qualquer uma dessas estratégias, para que então essa questão da ansiedade se resolva, em especial se ela tem se tornado mais elevada e judiado mais, né? Então, uma fotinho aqui para a gente compartilhar, que eu coloquei, eu gostei muito dessa imagem quando eu a vi, porque ela traz essa, essa metáfora que deixa tão claro o que a ansiedade faz com a gente, né? Ter ansiedade não é querer passar a carroça na frente dos bois. Ter ansiedade é pegar os bois, a carroça, o que mais tiver na frente, colocar nas costas e sair correndo na ilusão de chegar mais rápido. Eu compartilhei isso com uma amiga e ela disse, e ainda ir de patins, com a carroça e o boi nas costas para ver se chega mais rápido. Então, quando a gente olha essa fotinho, olha a carinha dele, né? A carinha dele que representa essa ansiedade, né? Que sentimento, que emoção está presente em nós quando a gente está falando de ansiedade, né? Indo então para esse pensamento, já que a ansiedade está tão presente, já que ela sempre nos cobra uma atitude, uma vez que a gente também se cobra uma atitude de como deixar de ser ansioso, né? Que tipo de característica a ansiedade tem? Vamos mergulhar um pouquinho em conhecer essa ansiedade. Qual é a emoção dela? Né? Quando a gente olha lá a fotinho, que emoção é essa aqui que a gente percebe nela? Para vocês. O que vocês acham? Tem cara de tristeza? Tem cara de medo? Tem cara de quê? O que vocês acham? E aproveitando e dando boa tarde para quem está chegando, né? A Valéria acabou de chegar, o Luciano, boa tarde, Luciano, Ricardo, né? A Michelle, a Conceição, enfim. Então, quem está chegando agora, a gente está pesquisando um pouquinho mais as características da ansiedade, né? Conhecendo com aquilo que temos que lidar, já que a gente tem que lidar com ela, em vez de a gente só lutar contra ela ou tentar eliminar, vamos conhecer um pouquinho dessa ansiedade. Quando eu mostro essa fotinho, que estava lá até no anúncio, eu achei ela bem representativa, esse rostinho aqui, esses olhinhos bugalhados. Que característica, que emoção que a ansiedade carrega? O que vocês percebem? Medo, tristeza, raiva? Que emoção que é presente na ansiedade, na opinião de vocês? Vamos vendo aqui. Ricardo diz apressado, né? Apressado é um funcionamento, né? Que dá para ver que está aí na nossa imagem. Agora, que emoção é mais presente nessa pressa dessa imagem? O que vocês acham? Vamos lá. Tensão, cara de angústia, ele está angustiado. E à medida que ele está angustiado, que ele está tenso, o que será que ele está sentindo para estar angustiado e tenso? Qual é a emoção que combina em estar angustiado e tenso? O que vocês acham? Medo. O medo. Dentro dele, dentro dessa pressa, dessa tensão, dessa angústia, existe muito medo. A ansiedade, ela é ela é uma sensação que ela é motivada, ela é movida pelo medo. Se a pessoa ela quer chegar logo, se ela quer fazer rápido, se ela quer se antecipar, ela tem medo do que pode acontecer caso ela não chegue logo, caso ela não se antecipe, caso ela não faça rápido. Então, se a gente começa a olhar para a ansiedade, a gente começa a perceber que por trás desse comportamento de antecipação, eu sempre estou lá na frente, antecipando o que vem, buscando antecipar cada vez mais,
numa possível tentativa de controlar os resultados, porque por trás disso existe um motorzinho de medo. Inclusive, nessa fotinho que a gente está brincando aqui com ela, essa figurinha, não sei quem conhece o filme, é o personagem do filme Divertidamente, e o personagem é o medo. Então, a ansiedade, ela tem essa característica de estar com medo, de sentir medo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar a nossa atenção quando a gente está falando de ansiedade. E aí, ao se perceber ansioso, a gente se lembrar, a ansiedade tem a ver com medo. Mais do que antecipar, e aí a minha mente vai trabalhar para antecipar e controlar os possíveis resultados, porque existe lá dentro de mim uma emoção de medo. A gente pode, ao se dar conta disso, começar a identificar que então, ao invés de dizer eu sou ansioso ou eu estou ansioso, a gente pode então dizer algo em mim está ansioso, algo em mim é ansioso. E esse algo em mim que está ansioso ou que é ansioso tem essa qualidade, dá esse senso de sentir medo. E aí a gente já começa a perceber um pouco como é essa ansiedade em si mesmo. Então, o primeiro ou o grande segredo para lidar com a ansiedade é perceber a qualidade emocional que ela carrega e perceber como algo em mim que se sente assim. Então, em vez da gente ficar tomado e possuído pela ansiedade, a gente começa a criar um espaço de relacionamento. Eu trouxe até aqui um bichinho para representar a ansiedade, que é o nosso tema. Eu começo a criar um espaço para representar essa ansiedade que está presente, e ela pode ser recorrente, ela pode ser de muito tempo, ela pode ser velha na sua história, há muito tempo ela está aí, ela pode ser grande, ela pode ser imensa. E eu estou percebendo essa ansiedade em mim. E me parece que essa ansiedade, isso em mim, sente medo. Ok, se eu começo então a considerar essas possibilidades, se eu começo então ok, algo em mim sente medo, algo em mim está ansioso, eu começo a experimentar eu e aquilo em mim que é ansioso ou está ansioso. E isso já oferece uma saída imensa para o teu funcionamento. Porque quando eu faço isso, eu experimento eu e a ansiedade. E desse lugar aqui, não precisa ter ansiedade. Quando eu me torno esse espaço para olhar para ela, para perceber a ansiedade, para conhecer a ansiedade, para perceber que tipo de emoção ela sente, o que isso em mim está tão preocupado para estar tão ansioso, eu começo a experimentar essa qualidade de espaço, de ser um espaço para qualquer coisa em mim. Nesse caso, a gente está falando da ansiedade. Nesse caso, a gente está olhando para a ansiedade. Então, o primeiro grande segredo para lidar com a ansiedade, seja em você, seja no teu trabalho com as pessoas, é criar esse espaço entre a pessoa que percebe e a ansiedade. E perceber a qualidade emocional da ansiedade. A qualidade emocional da ansiedade tem uma característica emocional de medo. E aí uma reflexão. Se algo em mim está com medo, se algo em mim está preocupado e ansioso, como esse algo vai se sentir se a atitude que eu tenho para com ele é querer que ele vá embora? É tentar mandar ele embora, tentar sufocá-lo, tentar reprimi-lo, dizer isso, ele é ruim, ele é feio, não pode ficar ansioso, a ansiedade é uma coisa feia, uma coisa ruim, uma coisa que faz mal. Como aquilo em mim vai se sentir à medida que ele recebe esse olhar e essa pancadaria em relação a ele? Qual vai ser o resultado? Muito provavelmente vai ficar mais ansioso. E aí dá aquele efeito que eu disse,
que é o sentimento sobre o sentimento. Quando a gente percebe algo em nós que está ansioso e a gente assume essa atitude de querer eliminar, geralmente a gente começa a se associar a uma parte nossa crítica, a uma parte nossa mais severa, a uma parte nossa mais dura, e aí começa uma guerra lá dentro. Algo ansioso e algo que não gosta da ansiedade. E a gente fica tomado por esse conflito e dá a sensação, inclusive, de angústia, que alguns de vocês colocaram aí nos comentários. Se a gente fica perdido nisso, a nossa sensação no corpo é muito ruim, é muito apertada, é muito dura. Então, voltando para o segredo, eu preciso criar um espaço entre eu que percebo e isso em mim que se sente assim. Não com a intenção de expulsar ou mandar embora, mas com a intenção de perceber esse que sou eu, olhando para aquilo em mim que está ansioso ou ansiosa, aquela parte de mim que está ansiosa. E que essa parte de mim está muito provavelmente preocupada com alguma coisa. Vamos imaginar que você está vivendo um desafio, seja profissional, seja pessoal, de algo que está para acontecer ou está acontecendo, e essa parte de você está preocupada com o que pode acontecer com você se você não for muito bem, se você não conseguir tal coisa, se você não melhorar em tal coisa, se você não começar a fazer tal atividade. Então, de fato, essa parte de você, ela não só está com medo, mas ela está preocupada. E quando a gente começa a olhar para ela com esse olhar, uau, então na verdade isso em mim está preocupado comigo, isso em mim está tentando fazer antecipações, isso em mim está tentando, da maneira dele, da forma dela, que ela conhece, ela, ansiedade, me ajudar. A gente começa a perceber que aquilo em nós não é um inimigo, não é algo a ser combatido, não é algo a ser expulso, é algo a ser cuidado, é algo a ser olhado, é algo a ser ouvido, é algo a ser vivenciado através de um relacionamento de respeito e gentileza. Se tem algo com medo, se tem algo preocupado, se tem algo ansioso, e eu começo a oferecer um espaço onde aquilo em mim pode se acomodar, qual é a tendência daquilo em mim se sentir? Se tem algo com medo e chega alguém e diz, eu estou aqui com você agora, qual é a tendência daquilo se sentir? É esse o efeito que essa ansiedade recebe quando a gente começa a receber e a gente começa a criar esse espaço onde a gente acolhe e nutre aquilo em nós que está atravessando alguma dificuldade, ao invés de ficar identificado ou preso, dizendo eu sou ansioso e eu preciso deixar de ser ansioso. Algo em mim está ansioso e eu estou agora aqui com isso que está ansioso. Esse segredo, esse passo que promove esse espaço, ele tem a intenção de gerar essa qualidade de nutrição para o teu mundo interno, para aquilo em você que se sente daquela forma, para aquelas vivências em você que geram esses tipos de sentimento, que geram esses tipos de vivência, que geram esse tipo de angústia. Quando a gente consegue criar esse espaço, quando a gente consegue criar esse olhar, quando a gente consegue criar essa gentileza, a gente começa a desenvolver, eu gosto muito dessa imagem de nutrição, esse ambiente dentro da gente. Esse ambiente onde aquilo em nós que está com dificuldade, aquilo em nós que carrega alguma dor, que carrega algum condicionamento, que carrega crenças limitantes, que carrega angústia, seja o que for, tem a oportunidade de, ao receber a nossa nutrição, começar a florescer, começar a se transformar, começar a mudar.
E é assim que a ansiedade em nós tem a oportunidade de encontrar um novo passo, encontrar um novo caminho, encontrar um novo jeito de estar em nós sem apertar tanto. Ela está muito preocupada com alguma coisa, muito preocupada com a gente. Igual uma mãe preocupada que não para de falar, que não para de ligar. E quando a gente fala assim, eu estou aqui com você agora, o que você precisa que eu ouça? Eu sou o espaço. E quando a gente começa a desenvolver isso, não é no intuito de dizer isso está certo, eu concordo com a minha ansiedade, ela pode fazer o que ela quiser. Não. Quer dizer que eu cheguei. Né? As crianças estão lá fazendo a maior bagunça, eu cheguei agora. Agora eu vou apoiar a brincadeira de vocês. Vocês não vão mais subir no teto. Tem eu aqui agora para a brincadeira ficar ainda melhor. Você não vai concordar com a criança que quer subir no teto. Você vai ajudá-la a encontrar uma outra forma. Porque agora o espaço está seguro. Agora o espaço está cuidado. E quando nós somos terapeutas, quando nós cuidamos de pessoas, quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano, isso é ainda mais desafiador. Por quê? Nós precisamos desenvolver essa habilidade de ser esse espaço em relação às nossas emoções para apoiar aqueles que nos procuram a fazer esses movimentos em relação àqueles sentimentos que eles estão trazendo para o atendimento, para o treinamento, para a vivência, seja para o que for. Então, quando a gente vai trabalhar com ansiedade, a gente precisa então notar como é o meu relacionamento com a minha ansiedade. Como é o espaço que eu crio para apoiar aquilo em mim a dar o próximo passo? E como é que eu recebo aquele cliente, aquela pessoa com quem eu vou trabalhar, nessa qualidade de tudo que você está trazendo aqui é bem-vindo. E quando a pessoa chega dizendo, eu quero acabar com essa ansiedade, eu digo, eu entendo que algo em você quer acabar com a sua ansiedade e algo em você está ansioso. E nós vamos criar um espaço para tudo isso em você. E a gente oferece esse, agora tem espaço. E a gente recebe. E aí vai ficar muito mais fácil meditar. E aí vai ficar muito mais fácil fazer yoga. E aí vai ficar muito mais fácil qualquer prática que você escolha para oferecer para o seu corpo mais resiliência, mais recursos, para ele aprender outros caminhos, inclusive neurais, fisiológicos, para que você possa, então, viver num estado menos ansioso. Né? Uma das questões da ansiedade que ela afeta é na nossa respiração. Uma pessoa ansiosa, ela está respirando curtinho, apertado. Então, um dos espaços que a gente cria quando a gente fala de ansiedade é olhar para a nossa respiração e permitir ela ir ganhando pulso, ganhando espaço. Quando a gente, então, olha para algo em nós que está ansioso, em vez de dizer eu sou ansioso, eu digo algo em mim está ansioso e eu crio esse espaço, eu começo então a notar que a minha respiração cria espaço. E a respiração criando espaço vai gerar mais espaço e mais fluxo para aquilo em mim que está paralisado, para aquilo em mim que está bloqueado, para aquilo em mim que está preso numa preocupação, numa angústia, porque o estado de ansiedade é um estado fixado, preso, paralisado, numa situação agora, para já, que tem que ser daquele jeito que acha que é. Quando eu ofereço esse espaço e volto para o fluxo, aquilo em mim tem a possibilidade de ver outras opções, voltar para o espaço. E é por isso que fica mais fácil. Se a gente tenta meditar ansioso, o que geralmente acontece é isso aqui, né? Pessoa ansiosa meditando. Vem logo paz interior que eu não tenho o dia todo. Quando a gente está identificado com a emoção, com a ansiedade, a gente está dentro dela e a gente vai ficar naquele estado, vai logo. Né? Algo em mim está ansioso e eu agora estou me dando tempo. Numa outra qualidade, num outro funcionamento, inclusive de ritmo. Sentindo o meu corpo, sentindo o pulso do meu coração,
sentindo o pulso da minha respiração. Só de a gente entrar em contato com esses pulsos, com esses ritmos orgânicos, desidentificado, esse corpo ele tem a possibilidade de encontrar um novo caminho. Mas o novo caminho precisa vir desse corpo que faz o caminho, e não de uma atitude mental que diz eu tenho que deixar de ser ansioso. Porque se houvesse a possibilidade da gente deixar de ser ansioso apenas pela vontade, eu não quero mais ser ansioso, ninguém seria ansioso. A gente já controlaria isso de maneira muito fácil. Então, seja um processo de cura, seja um processo de mudança de comportamento emocional, ela precisa surgir desse espaço onde todo esse sistema participa. E para todo esse sistema participar, vai envolver a nossa fisiologia, vai envolver a nossa respiração, vai envolver prestar atenção como a gente está experimentando isso no corpo, entrar em contato com a sensação no corpo. E para a gente fazer isso de uma maneira mais fácil, que vai liberar espaço, potência e fluxo para esse corpo encontrar esse caminho que vai nessa direção, a gente precisa encontrar essa habilidade de ser o espaço. Algo em mim se sente ansioso, algo em mim está preocupado, algo em mim sente medo. E eu percebo isso. Quanto mais eu exercito isso, quanto mais eu vivencio isso, quanto mais eu crio essa qualidade de relacionamento com o que eu sinto, com o que eu percebo, com o que eu vivencio no meu mundo interno, mais possibilidades a gente cria para que esse mundo interno cresça, floresça, seja nutrido, se transforme e eu me torne cada vez mais aquilo que eu quero ser, com todo o meu potencial, com todas as minhas qualidades, com todas os meus sonhos, com tudo aquilo que eu quero conquistar. Então, se você, aí que ainda chama por aqui. Então, se você quer aprender definitivamente a lidar com a sua ansiedade, primeiro passo que você precisa dar é perceber algo em mim é ansioso. E vivenciar como é experimentar ser quem percebe. Segundo passo, permitir que isso saiba que você está aí agora. E começar a oferecer acolhimento e nutrição para aquilo em você que está ansioso. Porque aquilo em você que está ansioso sente medo, sente angústia, sente preocupação. E quando alguém sente medo, angústia e preocupação, uma boa companhia é um dos melhores caminhos para aquilo começar a relaxar. E quando aquilo começa a relaxar, percebe? Não sou eu que relaxei aquilo. Não sou eu que relaxei a ansiedade. A ansiedade relaxou dentro de mim. Esse é o grande segredo. E não fui eu que transformei a ansiedade. Eu criei o espaço e o ambiente adequado e a ansiedade se transformou dentro de mim. E a ansiedade mudou nela mesma. Ela deu o passo. Ela ficou calma. Ela relaxou. Ela se tranquilizou. Esse é o segredo. Não adianta a gente ficar fazendo esse esforço de fora se a gente não criar esse espaço para que aquilo em mim mude. Então, o trabalho ou a nossa tarefa é desenvolver esse espaço e criar um ambiente interno que possibilita a mudança, que possibilita a transformação, que possibilita a alquimia, que gera um novo resultado. Se a gente não faz esse movimento, fica muito difícil mudanças internas acontecerem, porque não tem alquimia, não tem os elementos lá dentro, não tem os ingredientes que promovem a transformação. Então, trabalhando com pessoas, como eu apoio as pessoas com quem eu trabalho, os meus clientes, os meus pacientes, enfim, a desenvolver a alquimia que está dentro dele. Essa alquimia se desenvolve através do tipo de relacionamento que o ambiente interno da pessoa recebe. E só é possível existir relacionamento se existir aquilo em mim que está sentindo daquela maneira e eu percebendo. E eu notando. E eu sendo esse espaço que acolhe. Não para entrar lá dentro e convencer ser diferente, para estar com aquilo, oferecendo o tipo de companhia, qualidade, respeito,
relacionamento, que aquilo dentro de mim precisa para poder dar o próximo passo. Seja aquilo uma ansiedade, seja aquilo uma angústia, seja aquilo uma tristeza, seja aquilo uma dor, seja aquilo um sentimento de perda, seja aquilo uma insegurança, seja o que for em você que está sentindo daquela forma, precisa existir esse espaço de acolhimento para que a gente possa gerar dentro de nós esse tipo de ambiente. Esse tipo de ambiente que oferece tanta nutrição que não há como o que existe em mim não crescer. Quanto mais nutrição algo recebe, mais a possibilidade daquilo se desenvolver e se transformar como uma semente que está lá na terra. Quanto mais a gente nutre a terra, mais aquela semente pode se tornar o que ela nasceu para ser. Então ela vai passar por uma transformação. Ela vai deixar de ser uma semente e vai se transformar numa flor, numa árvore, seja lá o que ela tem o potencial para ser. E é a qualidade da nutrição, do ambiente que ela está, que vai possibilitar esse próximo passo que ela já carrega dentro de si. Então não vai adiantar a gente falar para ela, semente nasce, flor vira árvore, cresce, vamos lá, crescendo. Não, a gente vai nutrir o quê? A terra. A gente vai nutrir o ambiente que vai possibilitar essa transformação. Em relação às nossas emoções também, para a gente poder oferecer um ambiente para aquela ansiedade em mim, para aquilo em mim que é tenso, para aquilo em mim que é preocupado, para aquilo em mim que está com medo, dar o próximo passo, eu preciso cuidar do ambiente, eu preciso cuidar da qualidade de nutrição que chega lá dentro. Então, indo aqui para a fase final do nosso primeiro encontro, trazendo esse tema tão bacana, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui no chat, nos comentários. A ideia é que a gente se encontre às quartas-feiras, às 15 horas. Então, vocês também podem deixar aqui nos comentários ou na página lá do Face, como tem acontecido, temas, perguntas, questões que vocês gostariam de me ver responder aqui nas lives às quartas-feiras, para que a gente vá aprofundando a conversa e desenvolvendo esse relacionamento para que o seu ambiente interno possa ser nutrido e o ambiente interno dos seus clientes, dos seus pacientes também tenham essa possibilidade. Se tem alguém nesse mundo que precisa cada vez mais vivenciar essa qualidade de um mundo interno nutrido, são os profissionais dessa área, porque lidar com a dor humana diariamente, olhar para as dores, para as feridas, para os sentimentos difíceis, saber ter espaço para acolher, saber ter espaço para receber e apoiar o próximo passo de outra pessoa, passa pela necessidade do nosso mundo interno também receber essa qualidade de companhia, atenção e nutrição. Então, à medida que vocês forem enviando dificuldades, dúvidas, anseios, enfim, que forem importantes e que vão apoiar, né, nos próximos passos de vocês, no trabalho com pessoas e, em especial, no trabalho consigo mesmo, a gente vai se falando por esses canais e nas lives das quartas-feiras, à medida que for avançando, eu vou fazendo esse bate-papo de perguntas e respostas, mas sempre trazendo um tema, algo que é mais pedido, algo que parece estar mais presente na necessidade de transformação, na necessidade de desenvolvimento, né? Então, agora tem aqui 2 comentários que eu anotei que eu queria responder, que é da Valéria, que ela diz: eu não sou ansiosa, estou preocupada. Então, Valéria, a ansiedade e a preocupação, elas são sentimentos assim, quase que de uma mesma parte. Geralmente, algo que está ansioso está preocupado com alguma coisa. Tá? Então, quando eu digo eu estou preocupada, eu percebo, eu posso usar a mesma estrutura. Eu percebo algo em mim que está preocupado. E quando eu digo isso, eu começo a experimentar ser esse que percebe e aquilo em mim que está preocupado. E quando eu vou me dando a oportunidade de conhecer aquilo em mim que está preocupado, que se sente daquela forma, eu vou notando qual é a preocupação, qual é a emoção, que tipo de companhia isso precisa em mim,
né? Então, se aquilo em você que se sente preocupado, a palavra preocupada capta melhor, não tem problema você usar a frase algo em mim se sente preocupado, está preocupado. O mais importante é que você crie o espaço de perceber aquilo em você que está preocupado e oferecer para aquilo em você o tipo de companhia, o tipo de olhar, o tipo de relacionamento que isso precisa para aquilo em você encontrar uma nova maneira de ser, um novo passo em relação àquilo que ele se sente preocupado. O que será que ele não quer que aconteça com você, se aquilo que ele está preocupado acontecer? Então, seria algo mais assim. E tem uma outra. Jaime, que tem naquela caixa. Caixa. Segredo. É os próximos segredos das próximas lives. Eu vou abrindo lá a caixa e eu tiro qual é o próximo segredo do próximo tema. Um dos temas que a gente vai falar bastante, e é um pouco do que a gente já está conversando aqui, tem a ver com a pergunta do Ricardo, que é da focalização, né? Muito do que a gente está fazendo aqui de usar essas frases, começar a perceber o corpo como um todo, não só a cabeça, perceber como aquilo se sente no corpo, desenvolver relacionamento. Esses são passos que vêm em especial dessa técnica de focalização e a gente vai cada vez mais falar disso também. Então, além, né, das perguntas e respostas e dos temas que vêm chegando cada vez mais aí pelos canais de comunicação entre a gente, a focalização também estará presente, né? Que método é esse, que técnica é essa, e a gente vai falar cada vez mais sobre isso. Combinado? Então, vão deixando seus comentários. Estou muito feliz com essa estreia, estou muito feliz de poder criar esse espaço. Quanto mais a gente olhar para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, para essa qualidade de vivenciar um mundo interno mais saudável, tenho certeza que grandes transformações vão acontecer, não só com a gente, com os nossos clientes, mas no mundo como um todo, né? A gente está precisando cada vez mais olhar para essa vivência do nosso mundo interno que recebeu tão pouca atenção nossa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Semana que vem será às 15 horas, mas eu vou fazer toda a comunicação também aqui nas redes para que você não perca e que a gente possa se encontrar cada vez mais. Combinado? Muito obrigado e até a semana que vem.